Boa noite. As previsões mais otimistas lhe davam 14 anos de vida. E tem bem mais que isso. Acaba de completar o seu mestrado. A dissertação mostrou como ele estudou e desenvolveu um teclado virtual que auxilia pessoas com limitação a escrever e a se comunicar verbos na primeira pessoa. Cláudio Luciano Duzzi. O Cláudio nasceu em Esteio. Ele fez psicologia na UBRA, é especialista em psicologia da saúde com ênfase em psicologia hospitalar. Ele foi aluno convidado na linha de pesquisa em processos de exclusão e participação em educação especial no programa de educação continuada do pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele integra a coordenação de gestão da educação básica na Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Ele é pessoa com deficiência. O mestrado em educação na linha de pesquisa em informática. A primeira coisa, tu vais me falar o que é esse teclado especial, esse mouse aqui que tu criaste. Bom, Ivete, quando eu estava na metade da graduação em psicologia, eu comecei a perder a capacidade de escrever. Eu sentia que a caneta estava ficando mais pesada, que eu estava tendo dificuldade de virar a folha do caderno. Então, eu sabia que em pouco tempo eu não ia mais conseguir escrever. Então, eu tinha que arrumar alguma saída, né? Eu tinha que ver uma outra maneira que eu pudesse escrever. E, na época, o único recurso de informática que existia era um palito que se prendia na boca ou na testa, e com esse palito a pessoa ia apertando os botões do teclado. Só que daí para mim era muito desgastante, me causava cansaço físico e era muito lento. Então, ao invés de pensar o que eu não ia conseguir fazer, eu comecei a pensar o que eu vou conseguir continuar fazendo. Eu sabia que eu ia ter pouquíssimos movimentos na mão. Então, eu ia poder movimentar um mouse pequeno. Então, eu poderia acessar o computador através do mouse. Só que como escrever com o mouse? Isto dá uma maneira de desenvolver um programa que eu pudesse escrever com o mouse. Então, eu criei esse teclado virtual, né, que eu, a princípio, tinha todas as letras iguais a um teclado comum de computador. Só que era muito lento para escrever letra por letra. O programa que eu desenvolvi, ele possui as teclas como um teclado convencional, um teclado comum. Só que o diferencial é que em volta de cada letra possui as sílabas. Então, por exemplo, para escrever teu nome Ivete, eu clico no I, no V e no T. Um outro exemplo, o nome do programa, primeira pessoa. Eu clico no P, no RI, no ME, no I e no RA. Então, primeira, né, já vem todo ele com as sílabas prontas. E isso me economiza cliques e me economiza movimentos. Assim eu posso digitar mais rapidamente e com menos esforços. Tu criaste esse teclado e como é que tu conseguiste desenvolver esse teclado? Pois é, o intervalo das aulas tinha 2 horas de duração. Então, isso dá psicologia. Então, nesse intervalo, eu ia para a biblioteca e pegava livros de programação, né? E usava o computador da própria universidade. Então, eu fui estudando como fazer programas computacionais e desenvolvi essa tecnologia. Bom, isso já ultrapassou fronteiras, né? Tá no mundo. Sim, porque com a minha tese de mestrado, eu aprimorei o programa, porque ao início eu tinha feito só para mim usar, né? Era para atender a minha necessidade. E eu nem imaginava que outras pessoas pudessem se beneficiar. Então, no mestrado, eu fiz um trabalho de pesquisa, onde eu aprimorei o programa e fiz estudos de caso com pessoas para ver em que medida que poderia beneficiar. Então, através da pesquisa, a gente viu que o teclado
poderia oferecer inúmeras vantagens para diversas outras pessoas. O software já está à disposição no site da universidade. Entre os interessados, um jornalista recém-formado de São Paulo, Marco Aurélio Pena, com programas de computador. O pai o ajuda a redigir. E isso se espalhou, né? Já ultrapassou a 3.000 downloads, né? Então, pessoas de outros países, como do México, de Portugal, da Alemanha e dos diversos estados do Brasil, já mandaram depoimentos, agradecimentos, né, do desenvolvimento do aplicativo. Elas não estão comprando esse aplicativo? Você está ganhando com isso? Não, porque eu disponibilizei gratuitamente no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tu está levando essa tese para o México agora, não tá? Sim. Foste convidado, pelo menos, para isso. Sim, eu escrevi. É um congresso de tecnologias voltadas à pessoa com deficiência. E meu trabalho foi escolhido entre trabalhos do mundo inteiro para ser apresentado. Né? Então, ele vai ser apresentado no início de agosto, né, em Ensenada, no México. Tu está indo, então? Estou indo, Tá. a princípio. Né? Talvez, por dificuldade de custos, devo apresentar por uma webconferência. Né? Porque em função de demandas da universidade, a questão do custo ficou limitada em função de... Uma orientadora para a tese, todo mundo tem. Mas tu estava criando uma coisa. Como é que funcionou essa tua ligação com a tua orientadora? O orientador, não sei. A minha orientadora, a doutora Lucila Santa Rosa, ela foi uma pessoa que, primeiro, ela acreditou no meu potencial. Né? Porque mesmo quando a gente entra numa universidade, a gente faz uma prova escrita. E eu tirei, fui um dos primeiros colocados, se não o primeiro. Né? Na verdade, eles não divulgam. E após isso, existe uma seleção, que é uma entrevista. E nessa entrevista, então, ela viu em mim um potencial, né, de desenvolver. Enquanto muitas outras pessoas não acreditavam que eu iria conseguir, ela acreditou. Eu acho que o Cláudio não tem limites. Ela foi ímpar no desenvolvimento disso, porque ela foi uma supervisora exigente, né? Para alguns pesquisadores bastaria desenvolver a ideia, né? Ainda mais que eu não sou programador, não tenho formação em programação. E ela acreditava e dizia, não, Cláudio, tu pode, eu sei que tu consegue, vamos lá. Não é só a ideia, tu tem que desenvolver. Então, eu aprimorei, desenvolvi, fizemos a testagem e deu certo. Tu disseste que ela acreditou em ti, que nem todo mundo acreditava. Tu encontraste muito boicote ao longo dessa formação? Sim. Eu não posso dizer que não, mas desde pequena, Ivete, depois mais, eu vou contar meu histórico de criança, mas eu sempre precisei demonstrar minhas capacidades ou insistir muito para entrar nos espaços. Né? Então, quando eu digo que ela acreditou em mim, é que numa outra época, numa outra tentativa, né, uma outra professora, na hora da entrevista, ficou surpresa com a minha situação. Eu acho que ela não imaginava que eu seria uma pessoa com deficiência. Então, quando eu fui chamado, a entrevista não durou 5 minutos. Foi só o tempo de ela dizer, boa sorte, continua tentando. Né? Então, por isso que eu falo que a pessoa com deficiência, além das capacidades, ela precisa encontrar sempre ambientes e pessoas inclusivas. Né? Por que tu escolheste psicologia na hora do vestibular? Na verdade, Ivete, isso eu vou ter que, né, para responder essa pergunta, eu vou ter que pegar meu histórico um pouco mais anterior. Vamos né? Quando eu estava no ensino médio e a orientadora começou a fazer, foi um momento de choque para mim, porque até aquele momento eu não tinha criado em minha ideia de pessoa adulta,
Porque de que eu teria pouco tempo de vida, né? E meus pais sempre tinham isso bem claro, porque eu convivi em hospitais, recebi atendimentos médicos, né? Então, desde pequeno, a ideia que eu tinha é que eu estava emprestado para meus pais e logo eu estaria com o Papai do Céu, né? Que eu seria anjo. Então, eu cresci com essa ideia, né? Olha, você é anjo. E sabe quando se pergunta para as crianças, o que tu vai ser quando crescer? E ela responde, você é jogador de futebol, você é professora, você é astronauta. Ela está criando no imaginário dela a ideia de que um dia ela vai ser adulta, que um dia vai ser gente grande, né? Que um dia vai ter uma profissão. Se alguém me perguntasse, Claudinho, o que tu vai ser quando crescer? Eu ia dizer, você é anjo. Então, eu não tinha criado em mim essa imagem de pessoa adulta. E com esse trabalho da orientadora, eu vi que eu já estava com 17 anos, tinha, assim, todo um futuro pela frente e tinha que escolher uma profissão. Eu vi que eu não era mais uma criancinha, que eu já era um jovem, então isso me deixou com um choque de identidade, digamos assim. Então, ela meio que começou a fazer um trabalho, ao mesmo tempo de orientadora, um trabalho voltado, assim, para a psicologia. E nessas minhas escolhas profissionais, a minha vontade de início era fazer medicina, né? Porque eu tinha convivido em ambientes hospitalares, procedimentos na medicina que eu não iria conseguir aplicar, não iria conseguir desenvolver. Então, retomando novamente toda a minha trajetória, eu fui vendo que eu não conseguia fazer as coisas de uma maneira, mas eu fazia de uma maneira diferente, né? E sempre de uma maneira adaptada, uma maneira articulada, mas fazia de uma maneira diferente. Então, eu pensei, já que eu não posso ser médico do corpo, do físico, do biológico, vou ser médico das emoções, do pensamento, né, da identidade das pessoas. Então, foi onde optei pelo curso. Tu pensavas, então, em trabalhar como psicoterapeuta? Isso. Chegaste, bom, em estágios, tu tens de passar pela experiência. Tu fizeste aqueles estágios que o curso exige? Empresa, escola, clínica? Fiz todos os cursos. Fiz nas áreas que a faculdade exige, nessas que tu citaste. E também fiz outras em estágios voluntários também. Em ONGs, instituições, lares, associações, né? Então, eu desenvolvi bastante essa área terapêutica, principalmente clínica, que era a área que eu gostava e gostava bastante, né? Fiz estágio em hospitais. Depois da minha formação, ainda eu atuei no hospital do município onde eu moro, sendo inclusive pioneiro no atendimento aos pacientes. Porque a psicologia que existia no hospital de Esteio era voltado aos funcionários. Então, em razão da minha pós-graduação, que era em psicologia hospitalar, eu e uma colega começamos um trabalho pioneiro de atendimento aos pacientes. Ou seja, íamos até o leito, íamos até os ambulatórios, né, para fazer uma escuta e ajudar essas pessoas. Principalmente pacientes com doenças crônicas, que já estavam hospitalizados há bastante tempo. E essas pessoas precisam de um apoio. Hoje tu fazes esse tipo de atendimento ainda? Até há pouco tempo, eu tinha um consultório, né, que eu atendo nos horários vagos. Eu parei em função de uma transição familiar, né, que nós estávamos em luto, mas logo eu pretendo voltar às atividades novamente. Nós estamos em luto. Em luto. Em função de eu ter perdido meu irmão caçula, que é uma pessoa muito importante para nós, para mim principalmente, porque ele me ajudava bastante. Então, em função
desse sentimento para não atrapalhar na área clínica, né? Eu dei uma suspendida, mas logo retorno novamente aos trabalhos de consultório. Tu te submeteste à psicoterapia? Também. Continuas Todos. fazendo ou não? Sim. Não atualmente agora, né? Mas sempre todo psicólogo precisa, né, estar sendo acompanhado. É verdade. Eu quero saber um pouquinho da tua doença, e tu disseste, desde pequeno eu tinha essa informação de que eu ia virar anjo. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Cláudio Luciano Duzic. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Tu usas o Luciano, Cláudio? Sim, em alguns momentos, sim. Esse é o momento adequado? No âmbito profissional, escolar, se usa o Cláudio. Bom, tu falaste lá no começo do programa, falaste desde criança, que tipo de doença tu tens? Eu tenho uma doença que se chama amiotrofia espinhal muscular infantil. É uma síndrome rara chamada Wernicke-Hoffmann. É uma doença que na medicina da época, quando a medicina botava apelido nas doenças, era apelidada como a doença do boneco de pano ou boneco de trapo. Pela semelhança que tem com o boneco. Ou seja, o boneco de pano, ele é mole, ele é flexível, ele não conseguiria ficar sentado. E essa doença, ela prejudica toda a musculatura do corpo humano. Ela progressivamente vai fazendo com que os músculos percam as suas funções. Então, a pessoa, com o passar do tempo, vai perdendo movimentos, vai perdendo força e tônus musculares. E como o aparelho respiratório e cardíaco são basicamente musculaturas, a pessoa perde a capacidade respiratória. Os médicos explicavam para meus pais que o limite de vida dessa doença é só até os 7 anos de vida. E que em alguns casos tinham chegado aos 14 anos, mas dependendo de aparelhos para se manter vivo, né, para manter a função respiratória, né, e seria uma função bastante debilitada. Quer dizer, tu conviveste desde de criança com essa ideia de morte, mas tu falaste que tu ia ser anjo, ou seja, a ideia de morte era uma coisa muito, muito festiva, muito colorida. É, porque assim, a minha mãe e meu pai, eles acataram toda essa informação da morte, da doença, como um choque, como qualquer pai, como qualquer mãe. Mas eu tive muita sorte de os meus pais serem bastante resilientes, né? No sentido de que, assim, bom, se nosso filho vai viver só até os 7 anos, que então que seja os melhores 7 anos da vida, só incluído, só dentro de casa. Ela queria que eu conhecesse pessoas, conhecesse lugares, né? Conhecesse brincadeiras, ou seja, que eu vivesse como qualquer outra criança. Né? E claro, em alguns momentos eu tinha que me ausentar para ser hospitalizado, em função de problemas de saúde. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu convivia com uma tentativa de me favorecer uma vida como de qualquer outra criança, eu tinha também meus limites de saúde que me faziam ver, bom, apesar da vida, né, eu vou ter que morar com o Papai do Céu. Então, isso era uma coisa que eu convivia diariamente, né? E como a minha mãe queria que eu vivesse como qualquer outra criança,
quando eu estava próximo dos 4 anos, próximo dos 5 anos, a minha mãe desejou me matricular numa escola, porque ela viu na escola a possibilidade de eu fazer mais amigos, conhecer brincadeiras. E na época, eu lembro de minha mãe, junto comigo, voltarmos frustrados, porque minha mãe precisou percorrer todas as escolas do município, escolas estaduais, escolas particulares, e nenhuma delas aceitava a minha matrícula. Né? Ainda não existia a Constituição de 88, que diz que a educação é um direito de todos. Então, as escolas tranquilamente diziam que ali não estudava crianças com deficiência, que não estavam preparadas para receber. Eram diferentes discursos. Sim, a princípio eu ainda tinha, apesar de não caminhar, né, já não caminhava, mas ainda conseguia escrever, né, para ficar sentada também precisava da minha cadeirinha, né, que era especial, mas aparentemente olhando de uma criança para outra, era só uma criança que não caminhava. Meu corpo ainda não estava atrofiado nem debilitado, mas mesmo assim assustava, né, as pessoas. Como é que ela conseguiu, de repente, te colocar numa escola? Foi quando ela procurou uma escola confessional. É uma escola mantida por uma instituição religiosa. Então, ela chegou até essa escola. Ela sabia que o diretor também ia negar minha vaga, mas ela utilizou um argumento da própria instituição. Quando ele disse a ela que não poderiam me aceitar, a minha mãe disse para ele assim: o senhor acredita em Deus, não acredita? E ele: sim, acredito, porque... e para Deus as pessoas não são todas iguais? São. Então o senhor é maior que Deus, porque o senhor está dizendo que meu filho não é igual aos outros. Daí ele se desconcertou e resolveu fazer um período de testes para ver se eu seria capaz de aprender e acompanhar a turma. Ou seja, minha mãe queria apenas que eu brincasse e o diretor queria saber se eu seria capaz de aprender. Então, mesmo tendo recém-completado 5 anos, ele resolveu me colocar na primeira série e não na pré-escola, como seria de uma outra criança, né? E para complicar, a primeira série que tinha na escola estava no 2º andar, não tinha elevador e ele não faria nenhuma mudança na escola porque era um período de testes. Então minha mãe tinha que me subir no colo, a escada, me levar até a sala de aula e ela precisava voltar para cuidar dos meus outros irmãos e da minha irmã que tinha nascido e recém-descoberto que também tinha a mesma deficiência. Como a professora me colocava bem aos outros colegas, eu sabia que tinha crianças na sala, né? Mas eu tinha dificuldade para me virar, então nem sabia quem eram os seus rostos, quem eram Você já seus convivia, jeitos, que é bom? né? Mas em compensação, em menos de 3 meses, o diretor chamou minha mãe, alegre e faceiro, porque o objetivo dele tinha sido cumprido. Ele entregou para minha mãe um diploma que eu já estava alfabetizado. Com 5 Com anos? 5 anos. Né? E ainda disse: a senhora não precisa mais trazer ele já está alfabetizado. Né? Só que minha mãe, ela, mesmo não sendo obrigatória a minha continuidade, ela continua me levando, porque ela precisava garantir meu espaço, precisava garantir que as mudanças fossem feitas. Afinal de contas, foi a única fase no teste de me matricularia. Então, eles me matricularam, continuei indo nessa situação. Na 2ª série... Como é que eram os recreios? Como é que eram os teus colegas contigo? Porque tu não enxergava, mas eles te enxergavam. No recreio, nesse ano, todo mundo ia para o pátio brincar, a professora precisava ir para o intervalo dela, e eu ficava sozinha na sala aguardando que todos retornassem.
né? Então, inexperiência da escola, porque nenhuma escola aceitava crianças com deficiência. Então, elas não estavam habituadas, né? Nem com sensibilidade, nem com experiência. Não era maldade, mas doía. Mas doía. Só na segunda série que minha sala foi sendo térreo. E também tinha um degrau alto. Mas, pelo menos na hora do recreio, eu ficava perto da porta, observando as outras crianças brincarem. E quando observava as outras crianças brincando, eu ficava na porta em estado de euforia, porque era como se eu mesmo estivesse correndo, jogando bola, brincando, né? Mas foi só na terceira série, que então era uma sala que não tinha degrau nenhum. Qualquer coleguinha poderia pegar minha cadeira e me levar para o pátio, me trazer de volta para a sala. Só que o diferencial foi que o professor era um estagiário de magistério e era seminarista da escola. Ele criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Então, perto do quadro, ele botou o nome Ajudante do Dia. E cada dia, quando ele chegava, ele botava o nome de um colega. E esse colega aqui seria o responsável de estar me auxiliando. Então, ele fez de uma maneira, não me lembro se era ordem alfabética, mas ele garantiu que cada colega tivesse algum dia junto comigo. Então, mesmo sendo os mesmos colegas, a mesma turma da primeira série, foi só na terceira que eu passei a conviver com eles. E na hora do recreio eles me levavam para o pátio, né, participar junto das outras brincadeiras. E o professor sempre questionava os colegas. Por exemplo, estavam lá brincando de pular corda, o professor chegava e dizia para eles: "E aí, gente, como é que o Claudinho pode brincar disso?" Eles ficavam pensando, sempre vinha uma ideia. "Ah, já sei, senhor." Aí a gente trilha a corda e o ajudante passa correndo com ele por baixo. "Ah, como é que o Cláudio pode brincar de pular amarelinha?" "Ah, já sei, senhor." Ele toca a pedrinha no número e a gente empurra a cadeirinha dele pelos... Mas a brincadeira que eu mais gostava era de pega-pega. Porque daí um colega pegava minha cadeirinha e saía. Ou seja, tu conhecesse a solidariedade aí a partir da terceira série. A solidariedade, a amizade, as aventuras, as desventuras também, porque, como qualquer outra criança, às vezes eu caía, né? Mas eu conhecia a vida como ela é. Mas tivesse problemas de bullying, coisa assim? Em alguns momentos, né? Mas nesse terceiro ano, que foi a idade que eu estava com 7 anos, que minha doença começou a se agravar mais. E meu corpo se deformava mais. Ou seja, dentro das previsões, ele vai viver 7 anos. Então, com 7 anos, chegou a condenação. Com 7 anos, tudo que os médicos disseram estava se cumprindo. Né? Minhas mãos estavam atrofiando, eu estava tendo dificuldade de ficar sentado. Mas o momento de estar com a turma era tão mágico para mim que eu não me importava se alguém, sabe, de dizer: "Ah, ali o tortinho." O que eu queria saber era se meus colegas estavam me aceitando e brincando comigo, né? Claro que acontecia: "Ah, que bom, hoje é meu dia." E outros diziam: "Ah, senhor, eu não sou obrigada a fazer isso." E o professor tinha que ter toda uma conversa sobre solidariedade, trabalho em equipe. E também vinha conversar comigo. E dizia: "Ó, Claudinho, a amizade é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se impõe. E tu tem que buscar coisas boas que tem em ti, para as pessoas também gostarem da tua amizade. Então, querer ser agradável do que ficar vendo as minhas limitações e... Cláudia, nesses 7 anos, quando tu tinha 7 anos, parece que realmente os médicos tinham previsto e tu estavas condenado à morte. Ou seja, tu foste obrigado a conviver com ela muito de perto. Sim. Que cara ela tinha? Ah, era feiosa. Chegou um momento em que eu precisei me afastar da escola, porque minha doença estava se agravando muito. Com a deformidade do meu corpo, uma das costelas estava perfurando
os meus órgãos. Eu estava perdendo capacidade respiratória e eu me lembro que eu fui hospitalizada e os médicos diziam para meus pais, olha, de amanhã ele não passa. Né? Foi uma situação muito difícil. Eu lembro que eu tinha que fazer muita força para respirar. Se eu adormecia, o aparelho do hospital apitava, né? Dava um sinal pi, e eu me acordava assustado e tinha que fazer força. Então, em alguns momentos, eu estava no auge da exaustão. E eu pensava, será que eu vou ter que ir com o Papai do Céu? E eu me lembrava das brincadeiras, da escola, do carinho da minha mãe, da minha família. E dizia, Papai do Céu, não quero ir contigo agora. Eu quero voltar para o colégio, né? Eu xingava ele e dizia que eu queria voltar para a escola. Então, uma amiga da minha mãe, quando o médico disse que eu não passaria daquela noite, se ofereceu que se poderia orar por mim. Meu pai, de início, ficou muito bravo, porque ele não gostava, feriu os sentimentos dele. Mas na ausência dele, a minha mãe permitiu, né? E a pessoa, então, foi orar junto comigo. E quando eu vi uma pessoa adulta pedindo para o Papai do Céu a mesma coisa que eu estava pedindo, ou seja, para voltar para a escola, aquilo para mim virou uma verdade pura, né? Não tem explicação, Ivete. Meus médicos não souberam explicar, mas eu senti o alívio das dores que eu estava sentindo, alívio do meu cansaço, fui me recuperando e pude retornar para a escola. Tanto que quando eu retornei, a aula já tinha iniciado. Naquela época não se tinha telefone como se hoje. Então eu fui sem avisar, minha mãe não teve como avisar. E a aula já tinha iniciado. A minha mãe abriu a porta, empurrou a minha cadeirinha devagar para não fazer barulho. E uma colega gritou do fundo da sala, ué, Sônia, ele voltou do céu, né? Eu acho que o professor tinha trabalhado com a turma a questão da minha ausência. Mas, enfim, foi uma surpresa para todos, né? E, como eu te disse, meus médicos não sabem explicar o que aconteceu. Mas foi a condenação última? Foi. A última. E eu quero saber, no próximo segmento, hoje, como é que é a tua relação com o Papai do Céu? Como é que vocês conversam? Que trato vocês fizeram? Tu me falas depois no próximo segmento, tá certo? Certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Cláudio Luciano Dozek. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 2835. Bom, Cláudio, tu conversaste lá com o Papai do Céu, disse, me deixa aqui, quero ir para a escola, etc e tal. Bom, ele tem te deixado, né, continua por aí. Como é que está a tua relação com ele? Muito boa. Eu acho assim, que enquanto as pessoas perguntam, tá, mas será que Deus existe? Eu me questiono como é que as pessoas não sabem que Ele existe, né? Porque Ele fez parte do meu dia a dia, de toda a minha caminhada. Eu sou uma pessoa, apesar de ser bastante racional, sou também de bastante fé, né? Então eu sei que quando falar em impossível, vai só se o Papai do Céu não quiser. Porque a vida tem me provado e me mostrado de que não existe impossibilidades. Não para quem tem o potencial da vida humana. Né? Acho que o potencial da vida humana carrega infinitas possibilidades. E que tipo de responsabilidades tu tens te dado com relação às pessoas que têm uma situação parecida com a tua, ou com pessoas que têm outro tipo de deficiência? Porque eu estou vendo aqui, ó, uma medalha da universidade, respeito com essas pessoas.
Pois é, como eu fui uma pessoa que, quando eu era criança, não era uma criança de direitos. Era uma criança de sorte, e muita sorte. Porque enquanto eu estava estudando, brincando, aprendendo, centenas e milhares de crianças iguais a mim estavam fora da escola. Estavam em ambientes que segregavam, estavam excluídas. Né? Então eu vi que eu tive um privilégio. Né? Sem leis de inclusão que me amparasse, eu estava ali estudando. E no dia a dia os professores aprendendo junto comigo. Então hoje eu carrego comigo essa vontade de que as pessoas tenham a mesma oportunidade. Na Secretaria de Educação, onde eu trabalho... Lá em Esteio. Lá em Esteio. Logo que eu entrei, nós e a gestão da época acolheu a proposta de tornar todas as escolas municipais em escolas inclusivas. Então, a gente iniciou esse trabalho e hoje, nessa nova gestão, eu continuo acompanhando esse trabalho, cuidando e garantindo que toda criança com deficiência possa estar na escola comum, brincando, aprendendo, convivendo. A questão é tornar a elas o direito de vida, né? Muito mais do que o direito de qualquer outra coisa, é o direito da dignidade da vida humana. E não só crianças com deficiência, mas todas as crianças, né? Como, por exemplo, no projeto Pescar, que são alunos de baixa renda, através da tecnologia, que eu participo também de uma ONG chamada Rede Especial, que estuda o desenvolvimento de tecnologias, né, que beneficiem pessoas com deficiência. Lá no começo da tua vida, tua mãe levou horas procurando uma escola que te aceitaram. Para o trabalho, tu tivesse algum tipo de dificuldade? Pois é, mesmo tendo cotas, eu encontrei dificuldades, né? Porque as cotas, elas são abertas para trabalhos segregativos. E eu estava numa universidade, Ivete. Então, tinha cotas para separar parafusos, que era de frente para uma parede, ou seja, num lugar separado e isolado. Mas não tinha cotas para trabalhar numa área mais... Quando a universidade anunciava as vagas, inclusive dos estágios obrigatórios, eu chegava até os locais e as pessoas me olhavam diferenciadamente. E diziam, bah, a vaga já encerrou. E a gente sabia que não encerrou. Não dá para ser com deficiência, porque tem que arquivar, tem que isso, tem que aquilo. Né? Então, também demonstravam bastante resistência em me aceitar. Então, eu lembro que muitas vezes eu fui para casa chorando, pensando, puxa, será que o Papai do Céu deixou eu chegar até aqui para morar na praia? Né? E pedia para Deus me dar sabedoria em como achar uma solução para isso. Eu precisava mostrar meu potencial em menos de 2 minutos, porque a pessoa ia me receber e ela teria que ver o meu potencial e não a minha deficiência. E como fazer isso, Ivete? Então, a minha estratégia foi fazer trabalhos voluntários com a comunidade, em ONGs, associações, asilos, instituições religiosas. E com isso foi me dando um currículo diferente do das minhas colegas. Né? Enquanto daí eu voltei a procurar esses estágios. E quando eu retornei, eles olhavam o meu currículo, olhavam o currículo dos meus colegas, que a experiência deles era cursinho de inglês, cursinho de informática. Eles olhavam e eu, sim. Então a gente vai te dar um período de experiência. Então começaram a me acolher. Né? Ou seja, eu tive que, primeiro, aumentar o meu currículo com trabalhos voluntários junto à comunidade, para daí no trabalho formal eu ter um diferencial e começar a ser aceito. Ou seja, tu tens passado a tua vida te submetendo a testes e tendo que provar que tu eras competente. Isso. Quer dizer, hoje tu fazes clínica, tu tens consultório, tu precisas provar o quê para quem? Eles te encaminham pacientes. Quem é que te encaminha pacientes? A indicação de
Tu trabalha com que pessoas. tipo de paciente? Adulto, criança, casal? Adulto, adolescente. A casal também eu não atendo crianças, porque... Mas meus pacientes têm identificação de colegas, professores, né, amigos. Então, assim que eu atendia. E o teu projeto agora inclui doutorado? Sim, já estou no processo de seleção. Ah, já? Já passei na primeira etapa. Opa, na URGS? Na URGS. E para o futuro eu pretendo aprimorar ainda mais os conhecimentos, né, para que possa pessoas com doenças mais graves, inclusive a mim próprio. Eu sei que daqui a um tempo eu não vou estar conseguindo mover as mãos, eu sei que daqui a um tempo eu não vou estar conseguindo estar falando. Então eu também vou precisar de uma tecnologia que me ajude a relacionar com as outras pessoas. Então, para o meu doutorado, eu vou aprimorar o mouse key para coletar impulsos cerebrais, e já existe tecnologia para isso. E o computador reconhecer esses impulsos, então o mouse key, através do pensamento, vai digitar as letras e o próprio mouse key vai ler o que está escrito. Então a pessoa vai poder escrever e o computador vai falar por ela. Tu está falando assim, eu sei que daqui a pouco as minhas mãos terão menos movimento, daqui a pouco eu não terei voz, mas a medicina também está evoluindo. Como é que está a tua relação hoje? Os médicos que me acompanhavam acabaram se aposentando. Morrendo. Né? Aqueles dos 7 anos? Estão aposentados, né? Não estão mais atuando. Eu precisei pegar médicos novos. A cada médico novo que eu pego, eles duvidam do diagnóstico e pedem para que eu refaça todos os procedimentos, tudo novamente. E eu refaço os procedimentos e os exames comprovam. Amiotrofia espinhal muscular infantil, tipo 1. Então, é uma surpresa para eles. Eu vejo que a medicina, apesar de estar bastante avançada, falta bastante estudos com doenças graves, porque é uma minoria, né? Infelizmente, a medicina, ela se embasa no orçamento do mercado farmacêutico, ou de indústrias que vão atingir um número bastante grande de consumidores. Né? Então, infelizmente, falta bastante estudos. E como é uma doença rara, né, também dificulta pesquisas. Né? Então, hoje eu vejo que, por um lado, Ivete, a medicina tem avançado e tem deixado de lado outras técnicas. Por exemplo, hoje eu estou aqui sem estar entubado, sem estar necessitando de um aparelho para respirar, mas todo dia em casa eu tenho que fazer fisioterapia respiratória, tapotagem, ou seja, coisas que hoje são artesanais, né? Fisioterapeutas, quando eu era pequeno, me apertavam meus peitos, me viravam de cabeça para baixo, até toda a secreção sair dos pulmões. Hoje não se faz mais isso. Se um pulmão de uma criança está obstruído, eles abrem, enfiam uma mangueirinha lá para dentro e ela passa a depender daquele aparelho para o resto da vida. Né? Então... Como é que é a tua vida hoje? Quem é que te ajuda? Quem é que cuida de ti? Como é que é? Tu moras com quem? Eu moro com a minha mãe. A minha mãe é o meu anjo da guarda. É minha mãe. Acho que a palavra mãe já diz tudo, né? Tu disseste que tens uma irmã com a mesma doença. Mesma doença. Como é a tua relação com ela? Sim, nós, como qualquer outro irmão, nos damos bem, nos brigamos, discutimos, daqui a pouco estamos de bem de novo. E ela mora junto? E ela não mora junto. Ela preferiu pegar a renda dela e pagar outras pessoas para cuidarem dela, para ter a independência dela, para morar sozinha no apartamento. Né? Porque ela é uma pessoa que gosta de liberdade. E minha mãe, ela é uma pessoa que protege. Ela não gosta que saíamos na chuva, no frio. Ela tem esse zelo. Leva o casaquinho. E a Aline, ela gosta de chegar tarde da noite, ela gosta de sair a hora que ela quiser. De escolher o que comer e o que beber? Isso aí. Tu escolhes o que comer e o que beber? O que te dá prazer na mesa? Eu escolho. O que te dá prazer na mesa? Eu gosto de
de lasanha, gosto de frango, né? Gosto, né? Claro que sem grandes temperos. Mas a minha mãe, ela é bastante cuidadosa lá. E tu podes beber alguma coisa fora da água e do refrigerante? Não, eu não gosto, né? Nunca fui habituado de tomar. Quando criança, tu gostava de ficar na porta da sala vendo as crianças brincarem, te servia. Depois brincar com as crianças. Eu sei que tu tens feito alguns vídeos, tu brincas no computador. Brinco. Além de escrever Ivete lá com letrinhas, tu brinca. Como é que é esse brinquedo? O que tu tem feito no computador? Eu sou apaixonado pelas tecnologias. Como eu sempre participei de uma maneira diferente da vida, eu estou sempre buscando maneiras diferentes. Então, eu tenho avatar, existe um mundo virtual, né, que eu também participo. Então, é como se fosse um alter ego, uma outra pessoa. O que o teu avatar faz? Ele dança com as estagiárias. Tem perna em movimento e tudo? Tem. Nós brincamos no meu trabalho que as duas estagiárias são muito ciumentas uma da outra. Então, eu crio vídeos divertindo com essas brincadeiras, ou seja, enfim, eu utilizo as tecnologias para fazer tudo que eu não posso fazer. Hoje tu estás supervisionando o trabalho de estagiário? 23 escolas, então eu tenho que supervisionar esse trabalho. Supervisiono o trabalho dos laboratórios de aprendizagem, que são para crianças com dificuldade de aprendizagem, que daí no contraturno eles vão nesse laboratório. Coordeno também os laboratórios de informática e o trabalho de educação fiscal. Então, é uma demanda bastante grande. Pois é, o laboratório de informática, tu vê, não é a tua área, mas foi por aí que tu entraste com a tua tese. E é por aí que tu estás. Mas é que, Ivete, apesar de ser laboratório de informática, como eles estão dentro da escola, eles têm que estar a serviço da aprendizagem. Então, eu preciso quebrar esse foco técnico e trazer o pedagógico. Então, eu preciso trazer sempre essa abordagem de que os professores utilizem como uma ferramenta para a aprendizagem. Pois é, e que tipo de cooperação tu tens encontrado nessa área? Né? Esse professor que tem uma formação que a gente sabe que não é lá essas coisas e que tem pouca verba para reciclagem e para... Que tipo de resposta tu tens encontrado? Os professores mais TI são bem parceiros, né? Cada laboratório de cada escola tem um professor que fica lá cuidando desse trabalho. Eles veem informações que a gente oferece, que eu, na verdade, desenvolvo para esses professores. Inclusive, o último trabalho que a gente está fazendo é sobre o ler na era digital, né? Que hoje o ler não é só no concreto, mas também existe uma avaliação de construir conhecimento coletivo, né? De trabalho de grupos e utilizar ferramentas que sejam pedagógicas, né? Então, eles têm sido parceiros em estar botando esse trabalho em prática. Eu prefiro livros digitais, que eu leio na tela do computador. Para mim é mais prático para virar folha. Claro. Mas quando não tem versão digital, eu preciso sempre que alguém vá me ajudando a virar as folhas. Pois é, e a necessidade deste alguém, essa dependência, como é que tu lidas com ela? Em casa, eu tenho a minha mãe, né? Antes tinha esse meu irmão que me auxiliava. E no meu local de trabalho, a prefeitura disponibiliza, né, a me alcançar as coisas, me alcançar os materiais, a virar os papéis, a arquivar, ou seja, são meus braços. Teus anjos. Meus anjos. Cláudio, como eu gostei de Quartadores. Um beijo, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E olha, sucesso, eu estou torcendo para que tu vás ao México. Então tá. Espero que tem que ter dinheiro, né? É isso aí. Tem que ter dinheiro para ir ao México. A URGS vai conseguir para ti. Então. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.